essa é a nossa terceira webinar. A cidade tem feito algumas atividades nas últimas semanas, já temos programação para as próximas semanas, até o final de junho, nós temos outras atividades que já estão previamente organizadas, e hoje, em especial, nós vamos falar alguma coisa relacionada aos comitês de ética em pesquisa, né? As responsabilidades dos comitês de ética em pesquisa nesta situação que estamos vivendo. É claro que nós, quando pensamos em comitês de ética em pesquisa, não pensamos especificamente só neste momento de situação aí da Covid-19, né? Quando a gente pensa em comitês de ética e responsabilidades de um comitê de ética, nós nos deparamos aí com vários dilemas, com vários questionamentos durante o tempo todo. Afinal de contas, principalmente quem é membro de comitê de ética ou quem já foi membro de comitê de ética, sabe que os CEPs são a porta de entrada para os pesquisadores, para os participantes de pesquisa, que é o primeiro local onde pesquisadores e participantes de pesquisa se dirigem sempre que existe qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de intercorrência, não é? Então, por outro lado, neste momento de pandemia, é evidente que mais dilemas acontecem, né? Mais problemas acabam acontecendo, mais dúvidas acabam surgindo, tais como o que fazer, né? Nesse momento em que nós tivemos que fazer um grande isolamento social, o que fazer com os estudos que já estão em andamento, como que a gente garante a continuidade de um projeto de pesquisa, se nós imaginarmos que seguramente vários centros de pesquisa estavam incluindo seus participantes de pesquisa, estavam numa fase de triagem, isso, obviamente, quando a gente pensa em alguns ensaios clínicos, não é? Então, pesquisas que já estavam em andamento, pesquisas que estavam tendo seu início, pesquisas no final. Então, é claro que a gente se preocupa, como comitê de ética, como é que a gente garante a continuidade desses projetos, como é que a gente garante a segurança, não é, dos participantes de pesquisa. E sempre que a gente fala em conduzir pesquisa, sempre que se fala, né, na condução de projetos, muitos aqui pensam especificamente na área da saúde, e sempre trabalhamos no sentido de mostrar que este é um sistema que não é exclusivo para projetos na área da saúde. Então, fica fácil quando você pensa em comitê de ética e preocupação de um comitê de ética face a um problema como nós estamos vivendo agora, mas quando a gente pensa em projetos com medicamentos, com terapia celular, dispositivos médicos, fica uma coisa mais fácil de você entender que, de fato, há um problema e você precisa tomar uma série de medidas distintas em função de cada projeto e em função do momento em que cada projeto se encontra, porque são estudos que envolvem pacientes, não é, que se tornam participantes de pesquisa, mas que de repente têm uma patologia. Então, não posso parar um projeto onde eu tenho lá um participante que está em segmento na área de onco, de cardio, de reumato. Nós vamos ter que pensar como é que o pesquisador vai manejar isso, não é? Agora, existem outros dilemas, né, que também os comitês de ética precisam se preocupar. Estudos de bioequivalência, estudos com cosméticos, estudos com alimentos. Muitas vezes, no caso de bioequivalência, produtos cosméticos, na sua grande maioria das vezes, são voluntários saudáveis. E o que se faz, né? Vamos confinar pessoas saudáveis, os testes com produtos cosméticos, eles vão acontecer, produtos na área de alimentos, muitas vezes com indivíduos também saudáveis. Então, além disso, os estudos nas áreas de ciências humanas e sociais, estudos nas áreas de ciências exatas. Então, os comitês de ética, eles não estão limitados a avaliar projetos na área da saúde. A complexidade de um comitê de ética, ela é muito grande. As reuniões, que até então não podiam ser virtuais, né? Nós tínhamos sempre recomendações de que as reuniões dos comitês de ética nunca poderiam ser virtuais por uma questão de segurança, e que, de repente,
se tornaram virtuais, obrigatoriamente, uma alteração tão importante no fluxo de avaliação dos projetos, na medida em que a recomendação que se deu foi: não vamos mais avaliar, senhores coordenadores, comitês de ética, os projetos envolvendo a Covid. Simplesmente recebam os projetos, aprovem imediatamente e mandem para a CONEP, que a CONEP vai aprovar. E aí esses projetos voltam, o pesquisador começa a fazer, mas a responsabilidade acaba ficando para o comitê de ética, que poderia eventualmente até nem concordar com a aprovação daquele projeto. Então, são muitas as questões, e aí a SBPPC, entendendo a importância desse tema, juntamente com o FOCEP, e muitos de vocês nos acompanham no FOCEP, né, que é o Fórum de Comitês de Ética que existe na Câmara Municipal de São Paulo. Então, a gente vai retomar, né, vamos retomar aqui esse tema, que seguramente é relevante. O FOCEP nos apoia nessa atividade, e com relação ao FOCEP especificamente, para aqueles que sempre nos acompanharam, desde 2013, e têm nos encaminhado e-mails e questionamentos, nós vamos, a partir de hoje, já que a primeira reunião do FOCEP teria sido em março, na Semana da Pesquisa Clínica, nós abriríamos, né, a primeira reunião do FOCEP, mas não foi possível, porque todo mundo sabe a razão. Então, hoje, nós estamos retomando as ações aqui do FOCEP, com apoio a essa atividade da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, e a partir de agora, o FOCEP volta a fazer a sua ação inter-CEPs, mais uma vez cumprindo aí o papel desse fórum, e todos os meses, a partir de hoje, a gente retoma as nossas atividades. Então, a próxima atividade do FOCEP vai ser dia 27 de julho, das 9h30 ao meio-dia. Depois nós vamos fazer uma atividade em agosto, dia 31 de agosto, dia 28 de setembro, dia 26 de outubro e dia 30 de novembro. Obviamente, essas datas todas estarão lá no site do FOCEP e a gente retoma aquela nossa programação. Existem as reuniões ordinárias, né? Então, as reuniões de julho e a reunião de novembro são as consideradas reuniões ordinárias, mas a gente começa aqui com a nossa ação Intercepes, que foi tão relevante. Aliás, nós vamos fazer agora a atividade número 60 do FOCEP. Então, foram várias atividades ao longo desses últimos anos, né, desde 2013, e a gente retoma agora fazendo mensalmente de novo essas ações, tá ok? Muito bem, eu queria então agradecer mais uma vez a toda a nossa diretoria da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, ao nosso presidente, o Frei Anacleto Gapski, e a toda a nossa diretoria, não é? Aqui eu tenho a presença da doutora Miriam Franco, da doutora Conceição Aceturi, ambas participam da comissão que coordena este fórum no FOCEP, mas também participam da SBPPC e participam de comitês de ética, sempre foram pessoas muito ativas, e a ideia agora é abrir aqui para que a doutora Miriam Franco possa discutir um pouco todos esses temas, não é? Que eu levantei aqui, levantei alguns dos temas, né? Mas certamente outros tantos serão levantados aqui ao longo da nossa conversa. Vocês podem encaminhar as suas perguntas e, na medida que elas chegarem, eu vou aqui passando para a doutora Miriam, só em termos de organização, né? Eu vou passando para ela, e eu espero que a gente possa evoluir aqui com uma boa discussão. Eu já vejo aqui o doutor José Roberto Cortelli, muito obrigado pela presença, doutor José Roberto, certamente a sua experiência também, né, dentro de uma área que pouco se fala, que é a pesquisa na área de odonto, então nós temos muitos estudos na área de odontologia, e isso tem crescido cada vez mais. Muito obrigada, você como coordenador de comitê de ética também, lá da Universidade de Taubaté, doutor Pedro Farschi, coordenador do CEP do Dante, muito obrigada também pela presença. Enfim, temos várias pessoas que eu tenho certeza que vão poder contribuir aqui com a nossa discussão. E aqui é um fórum mesmo para se debater um tema, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Doutora Miriam, a palavra é sua agora. Muito obrigada. Obrigado a todos, eu fico muito feliz de nós podermos estar realizando essa atividade,
A terceira atividade consecutiva que nós realizamos para discutir o momento que nós estamos vivendo, né, as diferentes nuances desse momento. E hoje, em particular, vejo aqui muitos amigos, membros, relatores de comitê de ética, coordenadores, então acho que é uma oportunidade única para nós discutirmos essas questões que envolvem a atividade do sistema CEP-CONEP neste momento tão difícil, né? Esse momento tão especial que nós estamos vivendo. Vocês sabem que uma emergência sanitária, como a que nós estamos vivendo neste momento, eu diria que uma emergência sanitária e também uma emergência social, como a que nós estamos vivendo, ela pode justificar uma visão diferente daquilo que, num contexto mais amplo e num cenário de, diríamos, normalidade, poderia ser considerado ético ou não. Contudo, eu acho que a nossa conversa deve se iniciar aqui apontando que nada justifica a condução, a realização de estudos clínicos ou não, estudos envolvendo seres humanos, que coloquem em risco a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisa. Nesse momento que nós estamos vivendo, vale a pena a gente enfatizar que não é só a segurança dos participantes de pesquisa, mas também a segurança e o bem-estar da equipe de saúde que está ali trabalhando na condução desses projetos de pesquisa. A emergência sanitária que nós estamos vivendo, ela exige celeridade. Nós sabemos disso. E a sociedade, ela espera da ciência essa celeridade, para que o novo normal, né, não o normal, mas para que o novo normal chegue o mais rápido possível. Né? Nesse contexto, o papel dos comitês de ética, diria que o papel do sistema CEP-CONEP, de uma forma mais ampla, tornou-se indispensável, tornou-se visível, né? Nós temos visto a mídia falando sobre o sistema, e isso é importante para que se dê o merecimento que esse sistema merece. Uma pesquisa, ela deve garantir o respeito, a dignidade, ela deve ser justa, ela deve considerar prioritariamente que os riscos não sejam maiores que os benefícios, e isso está apontado de forma bastante clara na nossa resolução 466, e dessa forma, frente a uma pandemia sobre a qual nós conhecemos muito pouco, né? Neste momento conhecemos um pouquinho mais, mas ainda conhecemos muito pouco. Essa é uma tarefa que exige muito do sistema, que exige muito da ciência. E nesse cenário, então, onde nós pouco conhecemos, a pesquisa se torna absolutamente necessária. A nossa ação precisa ser emergencial, célere, mas eu enfatizo aqui, com a responsabilidade que sempre permeou a nossa atuação dentro do sistema. Então, nesse momento, eu diria que as instituições, os centros de pesquisa, os pesquisadores, eles devem estar absolutamente comprometidos com essa segurança dos participantes, com a segurança da sua equipe de saúde, sejam essas pesquisas relativas ao SARS-CoV-2, ou seja, pesquisas que incluem participantes de qualquer outros estudos envolvendo seres humanos que estejam em andamento ou que estejam para ser aprovados. Então, eu acho que é importante enfatizar aqui novamente: a celeridade deve vir acompanhada de muita precaução neste momento.
os comitês de ética, eles estão enfrentando um grande e importante desafio, né, nesse momento de pandemia. Aprovar rapidamente novos estudos, emendas, notificações, desvios, violações, não é uma tarefa fácil. E eu gosto de enfatizar, e nós aqui no FOCEP, nós já enfatizamos essa questão diversas vezes nos encontros anteriores que nós tivemos. A tarefa do Comitê de Ética não se encerra quando nós aprovamos um projeto de pesquisa. A tarefa do Comitê de Ética, eu diria que, na verdade, a principal tarefa do Comitê de Ética, a principal missão do Comitê de Ética, ela se inicia no momento em que o parecer consubstanciado é emitido ao pesquisador com o status de aprovado. Começa aí a nossa grande responsabilidade de fazer o acompanhamento desses estudos. Nós já enfatizamos isso muitas vezes. E neste momento, ainda que protocolos especificamente relacionados à Covid-19, esses que estão fazem parte da área temática especial, ainda que eles sejam encaminhados para uma tramitação emergencial prioritária na CONEP, todo o acompanhamento desse projeto ficará a cargo dos comitês de ética. Então, para alguns comitês, obviamente, serão centenas de notificações, centenas de emendas, muitos desvios, muitas violações que deverão ser avaliadas. Então, o momento exige celeridade, mas exige muita responsabilidade, né? Tudo é novo demais, né? Tudo é novo demais para todos nós, e novas evidências sobre novos tratamentos, sobre novas técnicas, elas surgem a cada dia, surgem hoje e podem ser derrubadas amanhã. Então, de fato um momento que exige muita atenção de todos nós. Eu acho que nada exemplifica mais o momento que nós vivemos e o que a emergência e a celeridade podem provocar do que o caso da publicação da revista Lancet, né? Esse estudo controverso que foi publicado no dia 22 de maio e que, incluindo supostamente mais de 96 mil pacientes internados, e que, fazendo uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes portadores do coronavírus, associado ou não a outros medicamentos, a outros antibióticos, enfim, esse estudo apontava o risco de morte e de arritmia cardíaca bastante evidente, né, nos infectados pela Covid-19. E esse estudo acaba recentemente de ser retirado, né, nesta quinta-feira, ontem, por 3 dos seus 4 autores. Então, eu acho que isso exemplifica bem o que a emergência pode ocasionar. Essa publicação, eu acho que todos tomaram conhecimento disso, quer dizer, essa publicação, ela chegou a motivar a suspensão pela Organização Mundial da Saúde de pesquisas globais com essa droga, né? E isso teve que ser revisto. Então, na terça-feira desta semana, a Lancet divulgou um manifesto de preocupação a respeito dessa publicação, e agora os próprios cientistas, eles se manifestaram publicamente, pelo menos 3 deles, afirmando que eles não tinham condições de confirmar os dados, a veracidade dos dados que haviam sido apresentados. Eu acho que esse é um exemplo que tem que ficar aqui na cabeça de todos nós, exemplificando a imensa responsabilidade que nós temos diante
de nós, que a ciência tem diante dela e que nós, membros do sistema CEP-CONEP, também temos diante de nós. Então, portanto, meus amigos, eu acho que cabe aqui reforçar algo novamente, que nós do FOCEP temos apontado reiteradamente ao longo desses nossos encontros. É de fundamental importância não só aprovar um estudo, mas estar atento para acompanhar o seu desenvolvimento, os seus desfechos, exigir e avaliar os relatórios parciais apresentados, bem como avaliar as notificações de forma imediata dos eventos adversos sérios que seguramente virão neste momento. Neste momento, esse acompanhamento ele é sempre indispensável, mas neste momento esse acompanhamento é ainda mais importante. Eu acho que isso é uma mensagem inicial. Essa questão do acompanhamento dos estudos é um ponto crítico no sistema CEP-CONEP, é um ponto que nós do FOCEP temos abordado várias vezes e ainda é uma questão não resolvida, né? Eu, quando penso na quantidade imensa de notificações que terão que ser, a partir de agora, encaminhadas aos comitês de ética, isso me causa uma certa angústia, né? Muitas notificações, elas exigem apenas a ciência, né? do comitê de ética. Neste momento, eu avalio que essas notificações deveriam ser todas avaliadas, né? Com emissão de um parecer, particularmente aquelas notificações que vão ser encaminhadas informando as mudanças que vão ter que ser implementadas nos protocolos, nos termos de consentimento, enfim, em toda a documentação que faz parte do protocolo, seja ele relacionado a SARS-CoV-2 ou aos protocolos de pesquisa que já estão em andamento. Então, feitas essas considerações iniciais, eu acho que a gente pode passar para a parte prática do nosso trabalho, né? Eu acho que nesse momento, não todos, mas parte dos comitês de ética que fazem parte do sistema CEP-CONEP tem um trabalho gigantesco pela frente, uma responsabilidade gigantesca pela frente, que é a responsabilidade de estar atento aos projetos de pesquisa que já foram encaminhados, que já foram aprovados e que ou estão em andamento ou estão suspensos e provavelmente serão reiniciados em breve. Então, do ponto de vista prático, nós recebemos algumas cartas circulares, algumas orientações que foram emanadas pela Comissão Nacional, apontando algumas medidas, algumas diretrizes do Ministério da Saúde decorrentes, né, da pandemia, desse momento do coronavírus, SARS-CoV-2, com o objetivo de, principalmente, minimizar os potenciais riscos aos participantes, né, da pesquisa e aos pesquisadores, aos membros dos comitês de ética, equipe de saúde, enfim, a todos aqueles que, de alguma maneira, estão aí na linha de frente, né, quer seja nos hospitais, quer seja no sistema CEP-CONEP, avaliando esses projetos. Então, com relação à atividade do comitê de ética, eu acho que a primeira coisa que talvez seja importante a gente apontar foi a permissão em caráter excepcional da realização de reuniões virtuais. Acho que essa foi uma medida importante. Na verdade, essa era uma demanda que já vinha sendo colocada para a Comissão Nacional fora desse cenário de anormalidade que nós estamos vivendo. E agora, neste momento, excepcionalmente, acho que é importante apontar isso, foi permitido a todos os comitês de ética a realização de reuniões virtuais, resguardando-se
todos os cuidados éticos com relação ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações discutidas durante a reunião. Isso parece banal, mas é uma questão extremamente importante, visto que quase que a totalidade de nós está trabalhando em regime de home office, né? Então, é muito importante que os coordenadores dos comitês tenham essa preocupação de resguardar o sigilo e a confidencialidade desses assuntos, de todos esses tópicos que são discutidos nessas reuniões virtuais, da mesma forma como era feito nas reuniões presenciais. Eu acho que vale a pena a gente apontar que nessa circular que foi emitida pela Comissão Nacional, existe uma orientação para que o Comitê de Ética ele encaminhe, para que todos os comitês de ética, eles encaminhem à CONEP um relatório contendo todas as informações sobre a ferramenta que está sendo utilizada para essas reuniões, para a realização dessas reuniões virtuais, detalhando a organização, a estruturação, como é que está sendo obtido o quórum, enfatizando também que foi permitido pela Comissão Nacional a realização de câmaras técnicas, né? Porque alguns protocolos também poderão tramitar, deverão tramitar em regime de tramitação prioritária nos comitês de ética. Então, ficou permitido a realização de câmaras técnicas com um mínimo de 5 relatores, mas tem que haver um encaminhamento à CONEP detalhando como está sendo feita, qual a ferramenta que está sendo utilizada, qual o sistema de segurança dessa ferramenta que está sendo utilizada, apontando também que há uma orientação para que, enfatizando que essas reuniões elas podem ser gravadas, na medida do possível seria adequado que elas fossem gravadas, elas deveriam ser armazenadas em arquivos digitais, mas não é permitido que essas reuniões sejam guardadas na nuvem, né? Ou em redes compartilhadas. Então, elas podem ser gravadas e guardadas de forma digital, mas não podem ser armazenadas na nuvem. Então, enfatizando novamente que é extremamente importante, ou pelo menos foi a recomendação apontada nessa carta, nessa primeira orientação que foi encaminhada aos comitês de ética, que seja encaminhado um relatório detalhando as medidas adotadas para que essa reunião virtual possa ocorrer de forma segura, sem causar nenhum tipo de problema com relação ao sigilo e à confidencialidade dos dados. Com relação ao funcionamento dos comitês de ética, eu acho que também vale a pena a gente apontar que não foi permitida a suspensão dos comitês de ética, né? E, obviamente, que nem poderia, porque a gente iniciou o nosso bate-papo aqui apontando o trabalho extremamente importante que os comitês de ética têm neste momento. Então, a interrupção total, ou ainda que parcial, de qualquer comitê de ética que faça parte do sistema CEP-CONEP, ela depende do encaminhamento de uma solicitação de autorização para a Comissão Nacional, e isso seria aprovado em caráter absolutamente emergencial, excepcional, não emergencial, mas sim excepcional. Então, só cabe à CONEP deliberar e aprovar ou concordar com a suspensão. Não acredito que essa seja uma situação que tenha ocorrido em qualquer comitê de ética. Pelas informações que nós temos, praticamente todos os comitês de ética se adaptaram a essa nova realidade e estão trabalhando de forma remota, com câmaras virtuais, e vale apontar, inclusive, que o trabalho dos comitês de ética, frente a tudo que nós já apontamos
aqui no início dessa conversa, aumentou bastante. E então acho que isso é uma questão bastante importante. Acho que é importante também ressaltar que os prazos não foram modificados, então, a não ser os prazos que são estritamente relacionados aos projetos de pesquisa relacionados a SARS-CoV-2, ao coronavírus, que tem uma tramitação prioritária, como todos vocês sabem, todos os outros prazos com relação aos outros protocolos de pesquisa se mantêm inalterados. E são aqueles que todos vocês conhecem e que estão, que constam aí da nossa norma operacional 001 de 2013. A submissão dos protocolos relacionados à Covid-19, num primeiro momento, lá acho que no final de março, começo de abril, se não me falha a memória, no primeiro informe que foi encaminhado aos comitês de ética, esse informe apontava que todos esses projetos que tinham relação com a Covid, eles deveriam ser encaminhados diretamente para a avaliação prioritária da CONEP. Acho que a doutora Grace já apontou isso no início da sua fala. Eles tramitariam, e tramitam até hoje em caráter de urgência, conforme foi apontado nessa carta circular número 4 de 2020. Então, nesse cenário que foi apontado inicialmente, nesse informe número 1, os coordenadores dos comitês de ética seriam eles os relatores desses projetos de pesquisa, desses protocolos. Eles deveriam, em todos os protocolos encaminhados ao seu comitê de ética, eles deveriam assinar sim, naquele campo que permite a opção deve ou não ser encaminhado à CONEP, então isso deveria ser apontado sim. E no campo de justificativa para envio à CONEP, havia orientação que se escrevesse tramitação prioritária, conforme solicitado pela CONEP. Portanto, no âmbito dos comitês de ética, todos os pareceres consubstanciados relacionados à Covid-19 sempre deveriam ser emitidos com a situação de aprovado, cabendo à CONEP deliberar sobre esses protocolos. No caso dos projetos que contavam naquele momento com centros participantes ou com centros coparticipantes, também não seria permitido nem aos centros participantes e nem aos centros coparticipantes a avaliação pelos seus respectivos CEPs. Então, esses projetos seriam replicados após a avaliação final da CONEP, seriam replicados aos centros participantes e aos centros coparticipantes, e esses centros participantes e coparticipantes, excepcionalmente, esses comitês de ética, dos centros participantes e dos centros coparticipantes, eles deveriam, excepcionalmente, apenas referendar o parecer de aprovado emitido pela CONEP. A doutora Grace, no início, ela já havia mencionado isso, e nós vamos deixar a discussão a respeito dessa norma para quando nós abrirmos aqui para as perguntas. Mas isso tem algumas implicações, principalmente quando nós pensamos no acompanhamento desses projetos, A orientação, ela não é muito clara com relação a como se daria a tramitação de emendas, de desvios, de violações, de encaminhamento de eventos adversos, enfim. Se também seria uma avaliação prioritária com encaminhamento direto para a CONEP ou não. Então, acho que nós deixamos isso para discutir um pouco mais adiante. Posteriormente,
no dia 14 de abril, se não me falha a memória, foi publicado o informe número 2 pela CONEP. Todos nós imaginamos que houve um envio de um número muito grande de projetos de pesquisa para serem avaliados especificamente pela Comissão Nacional, e aí, então, houve a publicação do informe número 2, aonde a CONEP orientava que apenas os protocolos que faziam parte, né, que são classificados dentro das áreas temáticas especiais, que todos nós já temos bastante conhecimento de quais são, apenas esses protocolos deveriam ser encaminhados daquela forma como havia sido orientado no informe número 1. Então, quais os protocolos que, neste momento, continuam com a orientação de serem encaminhados para serem avaliados prioritariamente e de forma excepcional pela Comissão Nacional e apenas com o encaminhamento de aprovado pelos coordenadores dos CEPs institucionais. Então, são os protocolos pertencentes à área temática especial, conforme já determina a nossa resolução 466 e a norma operacional, os protocolos com tramitação prioritária indicados pelo Ministério da Saúde, quer dizer, indicados como prioritários para o Ministério da Saúde, e indicados como prioritários pelos secretários de saúde dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, ensaios clínicos, né, protocolos de pesquisa cuja temática seja saúde mental, e qualquer outro projeto a critério do comitê. Então, mantém-se a prerrogativa de que, se o comitê institucional não se sentir confortável para avaliação desse projeto, ele pode fazer o encaminhamento para avaliação da CONEP. Então, devem continuar sendo encaminhados e analisados pela CONEP esses projetos pertencentes com relação a essa classificação que foi mencionada aqui. Os outros projetos, eles passam a ser avaliados pelo Comitê de Ética, tá? Pelos comitês de ética institucionais. Então, permanece aqui a dúvida com relação à tramitação dos documentos pós-aprovação. A gente retoma essa discussão um pouco mais adiante. Acho que vale a pena também apontar que nesse relatório, nesse informe aos comitês número 2, a CONEP também modifica os prazos. Então, ainda que os comitês de ética possam, a partir desse informe número 2, fazer a avaliação desses projetos, recomenda-se que eles funcionem, né, que as reuniões funcionem através de câmaras técnicas virtuais, com no mínimo 5 membros, como nós já havíamos apontado aqui, e que haja um esforço, não é mandatório, mas que haja um esforço para que o parecer seja emitido em até 7 dias corridos. Então, vejam que há várias determinações aí que foram apontadas para o trabalho dos comitês de ética, o que tem exigido que os comitês façam reuniões com muito mais frequência e que o trabalho tenha aumentado muito e que essas reuniões, a gente tem conhecimento de comitês que estão fazendo reuniões praticamente semanais ou a cada 2, 3 dias, a fim de dar conta de todo esse trabalho que está sendo exigido nesse momento. Então, isso com relação aos protocolos relacionados à Covid-19. Então, acho que ficou bastante claro, pertencentes à área temática especial, encaminhamento direto para a CONEP, através de um parecer de aprovação emitido pelo CEP, sem avaliação do protocolo, o relator é o coordenador do comitê e o encaminhamento é para a tramitação prioritária na CONEP. Área temática especial, projetos de interesse do SUS, ensaios clínicos
e protocolos de pesquisa cuja temática seja de saúde mental. Esse último item, protocolos de pesquisa cuja temática seja saúde mental, a gente também deixa anotem aí no caderninho de vocês para que a gente discuta mais à frente quais os protocolos que nós deveríamos enquadrar nessa temática, protocolos de pesquisa cuja temática seja saúde mental. Acho que esse é um ponto para a gente discutir um pouco mais à frente. Com relação aos outros protocolos de pesquisa, os protocolos de pesquisa que estão em andamento ou que estão sendo aprovados, já que os comitês de ética, eles continuam funcionando normalmente, né, ainda que muitas pesquisas tenham sido suspensas e paralisadas temporariamente, acho que é absolutamente importante que, neste momento, os comitês de ética façam um levantamento de todos os projetos de pesquisa aprovados por ele, pelo CEP, que estão em andamento ou que estão para serem iniciados. Vocês sabem que há uma norma, uma recomendação para que, no início do projeto, seja encaminhada uma notificação ao CEP declarando o início do projeto. Vocês sabem que muitas vezes nós aprovamos um projeto e 6 meses depois, 1 ano depois, nós recebemos um relatório parcial dizendo que o projeto não foi iniciado. Então, há várias implicações que intercorrências que podem acontecer após a aprovação do Comitê de Ética que prejudicam o início do estudo. Então, é importante que, quando do início do estudo, principalmente naqueles estudos onde há a participação de pacientes, né, onde critérios de inclusão são extremamente rigorosos, é extremamente importante que o Comitê de Ética saiba exatamente quantos participantes de pesquisa estão sob a sua responsabilidade, né? Isso também nós já abordamos em outros momentos aqui no nosso fórum, no FOCEP, e, de novo, eu ressalto o importante trabalho que os comitês de ética têm nesses documentos pós-aprovação, né? Ressaltando de novo, nunca é demais ressaltar, o nosso trabalho é absolutamente mais importante após a aprovação do protocolo de pesquisa, nesse acompanhamento do que está acontecendo com esses participantes de pesquisa, que fazem parte desses estudos, dos quais nós, Comitê de Ética, nos tornamos corresponsáveis pela sua realização. Então, é muito frequente que a maioria dos comitês de ética não tenham ideia de quantos participantes de pesquisa estão sob a sua responsabilidade. Às vezes são dezenas, centenas, em alguns comitês de ética, milhares de pacientes, participantes de pesquisa, que estão sob responsabilidade do ponto de vista ético do sistema CEP-CONEP, do CEP institucional e da Comissão Nacional, em alguns casos, que aprovou aquele projeto. Então, é extremamente importante que, neste momento, os comitês de ética façam um levantamento de todos os estudos que estão sob sua responsabilidade, que estão ativos, e solicitem, né, 2 tipos de documento. Um documento seria da instituição, do centro onde esses estudos estão sendo desenvolvidos, solicitando quais são as medidas de contingência que foram implementadas por aquela instituição, por aquele centro de pesquisa, por aquele hospital, no sentido de minimizar o risco dos participantes de pesquisa e das outras pessoas que circulam e que supostamente podem ter contato com esses participantes. E, além disso, uma declaração específica para cada projeto de pesquisa, apontando as medidas de contingência adotadas para aquele protocolo específico, além das modificações
que com certeza, né, não supostamente, com certeza terão que ser implantadas face a esse cenário que nós estamos vivendo. Então, cada protocolo de pesquisa é único, cada protocolo de pesquisa inclui participantes de pesquisa com características muito particulares. Então, a análise é trabalhosa, é dificultosa e a análise é caso a caso, né? É absolutamente indispensável neste momento para todos os projetos de pesquisa que estão em andamento manter o participante da pesquisa informado sobre todas as modificações que possivelmente possam ter que ser implementadas naquele projeto, e modificações essas que podem afetar, né, a participação desse participante de pesquisa, principalmente se houver alteração na metodologia, no cronograma, né? Praticamente todos os protocolos de pesquisa em andamento tiveram modificações no seu cronograma. E no plano de recrutamento, ou no plano metodológico originalmente apresentado ao CEP. Então, não só o comitê de ética, não só o sistema CEP-CONEP deve ser informado sobre todas essas modificações que terão que ser implantadas nesses protocolos, que serão iniciados ou em andamento, mas e principalmente o participante de pesquisa tem que ser informado sobre todas essas modificações. Caso seja necessário a suspensão, o cancelamento ou a interrupção de uma pesquisa em decorrência dos riscos imprevisíveis que podem acabar acontecendo por causa direta ou indireta, né, da Covid-19, cabe aos pesquisadores a submissão da notificação de suspensão, cancelamento ou interrupção dessa pesquisa para submissão ao Comitê de Ética, para submissão ao sistema CEP-CONEP, ao Comitê de Ética e à CONEP, se for o caso. Eu acho que vocês já perceberam que isso vai demandar uma quantidade enorme de trabalho para os comitês de ética institucionais, principalmente no envio dessas notificações, dessas modificações, todas elas devendo ser apresentadas ao comitê de ética, ressaltando que no caso particular, neste momento que nós estamos vivendo, seria bastante desejável que essas notificações elas devessem ser preferencialmente avaliadas com emissão de um parecer consubstanciado. Acho que todos aqui, nós já temos aqui mais de 140 pessoas participando da nossa discussão, creio eu que quase todos aí trabalhando no sistema CEP-CONEP, vocês sabem que parte das notificações, dependendo da forma como elas são encaminhadas ao Comitê de Ética, elas podem ou não permitir o aceite, a indicação de um relator e a emissão de um parecer consubstanciado. A depender da forma como ela é encaminhada, às vezes nós nem temos a opção de emitir, de indicar um relator e emitir um parecer consubstanciado. Mas, neste momento, para a segurança dos participantes de pesquisa, para salvaguardar os riscos que podem estar implícitos nessas modificações e para salvaguardar que essas modificações foram adequadamente avaliadas, é importante que essas notificações venham com a possibilidade de emissão de um parecer. No caso de eventos adversos, muitos comitês de ética estão recebendo eventos adversos não relacionados através da Plataforma Brasil. Eventos adversos sérios relacionados, vocês sabem que ainda tramitam através daquela forma antiga, né? Em papel, com CD, enfim.
devendo ser avaliados pelo Comitê de Ética, com parecer consubstanciado e encaminhados para a CONEP. Eventos adversos não relacionados, parte dos comitês de ética aceitam através de notificação via Plataforma Brasil. Vale apontar que muitos comitês, muitos protocolos podem encaminhar participantes de pesquisa que apresentaram sintomas do SARS-CoV-2 em projetos de pesquisa que não são relacionados a isso, e esses eventos adversos podem ser encaminhados como via Plataforma Brasil, né, como eventos adversos não relacionados, né? Eu mesma já tive a oportunidade de receber via Plataforma Brasil alguns eventos adversos apontados como não relacionados e, portanto, tramitando via Plataforma Brasil, onde muitos comitês apenas dão a ciência. Ok, de fato, a grande maioria é classificado como não relacionado à droga em teste, ao protocolo de pesquisa que está em andamento, mas é absolutamente importante que o Comitê de Ética avalie o aparecimento, a contaminação desse participante, em que condições se deu, quais as medidas que foram adotadas, não só para aquele participante de pesquisa, mas em que momento isso foi identificado, se isso foi identificado no centro de pesquisa, se haviam outros participantes naquele momento participando daquela visita ou daquele recrutamento, enfim. As medidas adotadas para aqueles profissionais de saúde que tiveram contato com esse participante de pesquisa. Então, a cada evento adverso apresentado neste momento, é necessário a avaliação do Comitê de Ética. Não só a leitura, mas a avaliação com emissão de um parecer consubstanciado. Da mesma forma, os desvios e violações, né? Desvio e violação são coisas que são encaminhadas via Plataforma Brasil e que muitas vezes elas passam, não deveria, mas que passam desapercebidas. Assim como vários outros documentos pós-aprovação. Por isso que aqui no FOCEP a gente estressa tanto e reforça tanto a importância desse acompanhamento dos projetos de pesquisa. Então, só ressaltando que isso vai demandar uma enorme quantidade de trabalho para os comitês de ética institucionais e visto que se essas medidas forem todas respeitadas, serão dezenas, centenas de notificações que terão que ser avaliadas e elaborado parecer consubstanciado das mesmas. Além disso, existem as emendas, né? Emenda, sim, emenda já demanda a elaboração de parecer consubstanciado, né? Encaminhamento para um relator e elaboração de parecer consubstanciado, discussão em pleno. E vale apontar que, neste momento, houve a orientação por parte da Comissão Nacional que, excepcionalmente, está permitida a tramitação de emendas concomitante à implementação da modificação. Então, para ficar bem claro o que isso significa, existem emendas que precisam ser implementadas por conta de segurança dos participantes de pesquisa. Então, não faria sentido, né, principalmente naqueles projetos que demandam a avaliação do CEP institucional e depois o encaminhamento para a avaliação final da CONEP, não faria sentido aguardar todo esse tempo, já que essa modificação ela está sendo implementada visando a segurança dos participantes de pesquisa. Mas vejam a grande responsabilidade que nós temos nesse momento. Então, ressaltando aqui, excepcionalmente está permitido a tramitação das emendas, de algumas emendas, a depender de que tipo de emenda está sendo
implementada concomitante ao mesmo tempo em que as alterações no protocolo estão sendo implementadas pelos centros. Isso se a emenda visar prioritariamente a segurança do participante, assim, do participante de pesquisa, assim como dos demais participantes envolvidos, né, dos demais envolvidos nessa pesquisa, evitando-se, quando aplicável, a interrupção no tratamento dos participantes de pesquisa. Muitas dessas emendas que vão ser encaminhadas, elas vão demandar mudança no termo de consentimento, né? Atualização na versão do projeto do protocolo, atualização na versão do termo de consentimento. Então, essa medida de caráter excepcional visa não interromper o tratamento dos participantes, aumentar a segurança desses participantes, para que a gente não exponha esses participantes de pesquisa a um risco desnecessário. Também, excepcionalmente, naquelas situações em que não for possível obter o termo de consentimento de forma presencial, excepcionalmente, então a palavra excepcionalmente, ela está sempre presente, né, nessas medidas que estão sendo apontadas aqui. Excepcionalmente, o termo de consentimento poderá ser obtido por meio eletrônico, mantendo-se, né, o registro do processo de consentimento livre e esclarecido. Então, os senhores pesquisadores precisam ficar atentos a manter o registro da obtenção desse termo de consentimento de forma bastante detalhada para que seja apresentado caso seja solicitado. Assinatura em documentos, né? Esse foi um outro item que foi apontado nesses informes. Então, os documentos submetidos no sistema CEP-CONEP aos comitês de ética neste momento e que necessitam da assinatura de responsáveis, vários documentos, né, que necessitam de diferentes assinaturas, eles devem preferencialmente ser encaminhados com assinatura digital, com certificação digital, ou por documento digitalizado, né? Mas será aceito, né, poderá ser aceito em caráter excepcional pelo Comitê de Ética a dispensa da assinatura nos documentos necessários à submissão do protocolo na plataforma Brasil, durante o período em que vigorar, na verdade, durante o período em que estiverem vigentes essas medidas de segurança, né? Que estiverem vigentes as medidas de afastamento social e as medidas de segurança para a saúde pública. Então, o CEP deve acompanhar atentamente esses protocolos, pode aceitar que os documentos sejam encaminhados nessa condição, mas ele deve acompanhar atentamente esses protocolos e solicitar que a retificação seja feita através de notificação, né? Então, com relação aos relatórios parciais, é extremamente importante. Relatório parcial é outro ponto nevrálgico, né? Não é fácil para muitos comitês de ética acompanhar o envio dos relatórios semestrais e dos relatórios parciais semestrais e dos relatórios finais, né? Principalmente nos estudos acadêmicos, né? Muitas vezes o aluno acaba o seu trabalho e se afasta da instituição e esquece de encaminhar o relatório final, e muitas vezes também os relatórios parciais não são encaminhados. Então, mesmo fora, né, deste momento de anormalidade que nós estamos vivendo, nós temos enfatizado muito nas nossas reuniões aqui no COSEP o quanto é importante o Comitê de Ética estar atento ao envio desses relatórios parciais, cobrar os
relatórios parciais. A grande maioria dos comitês de ética aponta essa necessidade no seu parecer consubstanciado emitido, né? De aprovação emitido. Alguns apontam, inclusive, as datas onde esses pareceres devem ser as datas nos quais esses relatórios parciais devem ser encaminhados. Mas, nas nossas discussões no FOCEP, nós temos acompanhado a angústia dos secretários e dos senhores coordenadores no sentido de fazer com que essa norma seja cumprida. Como vocês sabem, não existe na Plataforma Brasil uma ferramenta que facilite essa cobrança, né? Ou uma ferramenta que possibilite que sejam interrompidas pesquisas nas quais os relatórios não são encaminhados. Então, fica sob responsabilidade dos comitês de ética o encaminhamento dos relatórios parciais. O CEP, neste momento, com todas essas medidas de exceção, né, que estão sendo apontadas aqui, então, reunião de forma virtual, aprovação de emendas concomitante à submissão, aprovação da implementação de modificações no protocolo em termos de consentimento concomitante à submissão via plataforma, que mais? Notificações que devem ser aprovadas emergencialmente, alguns projetos que devem ser aprovados emergencialmente, avaliação de desvios e violações, enfim, todas essas medidas de exceção que estão sendo relatadas aqui, elas precisam ser apontadas pelos pesquisadores nos seus relatórios parciais, que vão ser encaminhados ao CEP, mas nos nossos relatórios, já que a nossa discussão hoje é sobre as responsabilidades do CEP, né? Nos relatórios semestrais que nós devemos encaminhar à CONEP, que são aqueles no início do ano e no meio do ano, né? Fevereiro e agosto, o CEP deverá apontar, então já neste relatório que nós vamos encaminhar agora em julho, agosto para a CONEP, nesse relatório semestral, todas as informações qualitativas e quantitativas referente a essas reuniões virtuais realizadas nesse período devem ser apontadas, as informações quantitativas devem apresentar em destaque a quantidade de protocolos que foram aprovados que foram aprovados, não, que foram apreciados nessas reuniões virtuais, além de apresentar, segundo aponta essa orientação da Comissão Nacional, além de apresentar uma comparação entre o número de protocolos avaliados nessas reuniões virtuais, comparativamente ao número de protocolos que eram avaliados em reuniões presenciais. Me chamou a atenção que eles exijam essa comparação, mas quem sabe para fazer depois uma avaliação se poderá se permitir ou não, quando nós entrarmos aí na fase do novo normal, né, a continuidade dessas reuniões virtuais, que seria muito bem-vindo, né, eu imagino eu. Essas informações as informações contidas nesse relatório que nós teremos que encaminhar agora em julho, também devem descrever de forma detalhada a ferramenta que foi utilizada, né? Então, nós deveríamos encaminhar emergencialmente já, né, quando foi excepcionalmente aprovado a possibilidade de se fazer reuniões virtuais, encaminhar à CONEP qual ferramenta nós estamos utilizando, isso já deve ter sido feito pelos comitês de ética, mas neste relatório agora, semestral, que nós temos que mandar em julho, agosto, nós temos que apontar, então, todos esses dados com relação à quantidade de projetos que foram avaliados nessas reuniões virtuais, comparar com a quantidade de projetos avaliados em reuniões presenciais, a forma de organização como essas reuniões foram feitas, a estruturação, como se deu a condução dessas reuniões,
quais os pontos positivos de se realizar essas reuniões virtuais, quais os pontos negativos, enfim, e quais os mecanismos adotados pelo Comitê de Ética para garantir a confidencialidade e o sigilo das informações ali discutidas. Esse relatório também deve apontar o quórum que foi estabelecido, né? Lembrando que para as câmaras técnicas virtuais foi permitido um quórum diferenciado, né? Para, em alguns momentos 5, em alguns momentos 7, a presença de 7 relatores. Isso deve ser apontado para cada reunião virtual realizada pelo Comitê de Ética, qual foi o quórum que foi apontado, destacando o percentual de presença, né, e justificativa das ausências para início da sessão e para deliberação, né? Então, vejam que não falta trabalho para os comitês de ética. Eu gostaria, para finalizar e abrir aqui a possibilidade de nós começarmos a discutir os pontos que já foram apresentados, eu gostaria de enfatizar que para os projetos que ainda não foram iniciados, para aqueles projetos que estão sendo submetidos agora para a aprovação do comitê, já é extremamente importante que o comitê solicite as medidas de contingência que estão sendo adotadas pelo centro, pela instituição ou pelo hospital, ressaltando que alguns comitês de ética têm disponibilizado, inclusive, um modelo que eles estão chamando de termo de compromisso para desenvolvimento de protocolos de pesquisa no período da pandemia do coronavírus, da Covid-19. Então, esse termo de compromisso seria um documento a mais que seria anexado na plataforma Brasil, onde o próprio pesquisador, apontando eu, pesquisador tal, nome, CPF, RG, pesquisador responsável pelo projeto em tela, né? Coloca o nome do projeto, ele se compromete a adotar todas as medidas cabíveis, né, importantes para a segurança dos participantes de pesquisa, para a segurança da sua equipe, enfim. Então, na verdade, cada CEP tem adotado diferentes medidas, né, com relação tanto ao envio das emendas, notificações, desvios, violações, enfim, e com relação à solicitação dessas medidas de contingência que são absolutamente indispensáveis nesse momento. Então, é só um apontamento, porque eu tenho percebido que muitos projetos já têm, muitos comitês de ética já têm colocado, inclusive na sua página, na sua homepage, um modelo de termo de compromisso a ser assinado pelo pesquisador. Não sei se ela é a melhor ação a ser tomada, e eu, na minha opinião, acho que esse termo de compromisso assinado pelo pesquisador não dispensa o encaminhamento de notificação apontando todas as medidas de contingência que estão sendo adotadas para a segurança dos participantes de pesquisa. Acho que essas eram as considerações, acho que vale apontar também que no nosso primeiro encontro aqui nessa série de encontros que nós estamos fazendo, nós fizemos uma discussão especificamente com relação aos estudos que incluem participantes de pesquisa saudáveis, né? A doutora Grace também já fez menção a isso, são aqueles participantes de pesquisa que participam de estudos de bioequivalência, que participam de estudos com cosméticos, e essa é uma situação extremamente delicada. Quem participou da nossa discussão há 2 ou 3 semanas atrás percebeu que muitas das questões ficaram sem resposta, então não está sendo abordado isso neste momento. Nós discutimos isso há 3 semanas atrás, mas eu acho que esse é um ponto também que nós não podemos esquecer. Eu gostaria agora de incluir doutora Grace, doutora Conceição nessa discussão e abrir aqui para que a gente possa
iniciar um bate-papo com essas mais de 140 pessoas que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigada a todos pela atenção e estou à disposição. Obrigada, doutora Miriam. Eu acho que temos aqui algumas perguntas, então eu vou tentar fazer um resumo aqui dessas questões. O doutor Pedro coloca, uma das preocupações dele é a condução de estudos que tenham realmente qualidade. Eu penso que essa época que a gente está vivendo fica muito escancarado o quanto as instituições que conduzem pesquisa das mais diferentes ordens não têm, de fato, conhecimento sobre o que é conduzir um ensaio clínico com produtos sujeitos ao controle sanitário. Sempre tivemos muita dificuldade de fazer com que os centros, com que os hospitais, com que os médicos, com que os dentistas entendessem as diferenças entre a condução de uma pesquisa clínica, de uma forma mais genérica, e a condução de ensaios clínicos. O que a gente tem visto hoje, sem dúvida nenhuma, são vários projetos envolvendo medicamentos que estão sendo utilizados para outras indicações, uma confusão generalizada sobre o que é uso off-label, sobre o que é acesso expandido, sobre o que é uso compassivo, sobre o que é Name Patient Program. As pessoas realmente têm muita dificuldade e o comitê de ética talvez tenha uma dificuldade ainda maior, porque a gente tem que admitir que vários comitês de ética sequer sabem que a Anvisa existe. Então, os comitês acabam aprovando os projetos, aliás, projetos esses que foram aprovados pela própria CONEP, e que muitas vezes sequer foi questionado que, ok, ele está aprovado sob o aspecto ético, mas não ok, ele não está aprovado sob o aspecto da Anvisa. Então, acho que esse é um ponto para os comitês de ética muito relevante, e esses comitês devem, sem dúvida nenhuma, se empoderar desse conhecimento no sentido de que se faz necessário não só a aprovação ética dos estudos, mas também a aprovação do ponto de vista Anvisa. E o que a gente está falando aqui? A gente está falando de vários estudos, e o Pedro comentou isso, são estudos que foram feitos em instituições, estudos que foram feitos em grandes hospitais e que, de repente, não tinham aprovação da Anvisa. Isso foi um dos grandes problemas. Então, o Comitê de Ética compete, sim, entender que tipo de projeto, além da aprovação ética, precisa de outras tantas aprovações. Por exemplo, da Anvisa, por exemplo, da CTN Bio, por exemplo, do meio ambiente. Então, nós temos projetos que precisam de outras aprovações, que deveriam constar no parecer diferenciado do comitê. A gente tinha perguntas aqui que falam sobre a necessidade de estudos observacionais, envolvendo, por exemplo, dispositivos, se eles deveriam ser informados para a Anvisa. A regra, a RDC 10, ela é muito clara, né? Realmente a RDC 10 ela é muito clara e é importante que as pessoas leiam a RDC 10 de 2015 da Anvisa, que explica exatamente todos os detalhamentos de como é que a gente conduz ensaios clínicos com dispositivos para a saúde, assim como se faz necessário que as pessoas avaliem a RDC 9, também de 2015, que fala sobre os ensaios clínicos para subsidiar o registro de novos medicamentos e medicamentos biológicos. Então, doutor Pedro, muito bem colocado isso, né, quando você diz que a importância de manter a qualidade da pesquisa, e a pergunta que fica é o que é qualidade de pesquisa, né? E qualidade, para quem quer conduzir hoje um ensaio clínico, é ter dado rastreável, é ter dado ALCOA, é você conhecer e saber o que é um ICH. Quando a gente questiona sobre quais são os deadlines do ICH, aos quais os comitês de ética também deveriam conhecer, os comitês de ética às vezes se colocam numa posição de que eu não tenho que saber de ICH, mas deveria, porque a Anvisa acabou, no final do ano passado, de entrar no comitê gestor do ICH, porque certamente é uma obrigação dos relatores de comitês de ética saberem que isso existe. Então, com relação a estas considerações sobre como agir diante de projetos que envolvem uso off-label, acesso expandido, uso compassivo, Name Patient Program, tudo isso tem que ser do conhecimento dos comitês de ética e compete, sim,
a cada comitê de ética orientar os seus pesquisadores, que muitas vezes não conduziram pesquisa em nenhum momento, são apenas pessoas profissionais que trabalham na área da saúde, são médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, e que neste momento de pandemia, movidos por uma capacidade, uma necessidade de ajuda e de auxílio, acabam por desenvolver projetos envolvendo terapia celular, projetos envolvendo respiradores, projetos envolvendo o uso de medicações fora totalmente da indicação de bula, e compete nesta situação, sim, que os comitês de ética, especificamente seus relatores, coordenadores, saibam que não é só a avaliação ética que envolve a aprovação de um determinado projeto. A CONEP raramente se posiciona sobre isso. As conversas sempre que a gente tem com a CONEP nós estamos avaliando o projeto sob aspecto ético, mas, como disse o doutor Pedro, uma pesquisa de boa qualidade não tem necessariamente que ter só a aprovação ética. Ela precisa seguir a todos os requisitos regulatórios. O requisito ético é um deles, mandatório, necessário, primordial, mas não adianta só ter aprovação ética. Então, nesse sentido, algumas das respostas aqui já foram respondidas. Eu tive pergunta aqui dizendo se nós acreditamos que os CEPs estão preparados para receber estudos adaptativos. Olha, Clóvis, eu não posso, evidentemente, responder por mais de 800 comitês de ética no país, eu não teria, né, como fazer uma coisa dessas, mas talvez você pudesse fazer uma pesquisa, valeria a pena, faça uma pesquisa para os mais de 800 comitês de ética, mais do que isso, para todos os relatores, incluindo membros relatores do ICEPs e da própria CONEP, e faça um questionário perguntando, né, sobre o nível de conhecimento a respeito, por exemplo, destes estudos adaptativos. Talvez você se surpreenda, não só com relação aos estudos adaptativos, mas, como eu bem disse, o que é exatamente, qual é exatamente a definição de uso compassivo e acesso expandido, que não é pesquisa, no entanto, existe uma recomendação de que os CEPs sejam notificados que existe um expandido. Momento esse que sequer a plataforma Brasil é capaz de receber esse tipo de comunicação. Ela tramita fora da plataforma, porque uso compassivo e acesso expandido não é pesquisa. Assim como há uma confusão sobre o que seria um estudo off-label. Então, assim, acho que tem algumas coisas que competem, sim, ao comitê e aos seus respectivos coordenadores usarem aquela regra que está posta pelas normas do sistema, que fala sobre treinamentos continuados aos membros relatores dos comitês de ética. E é o que a gente tem feito na ação Intercepes, e, para nossa surpresa, as primeiras reuniões que nós fizemos e nós repassamos todas as regras do sistema, pudemos perceber que, às vezes, ainda falta um pouco de conhecimento. Então, fica aqui, acho que, um alerta para os membros relatores dos comitês de ética e para os seus respectivos coordenadores darem aqui uma ênfase maior e abrir o horizonte dos membros relatores de comitês de ética, que a responsabilidade pela análise de alguns estudos passa não apenas pelas normas do sistema, mas pelas normas de outras áreas do conhecimento. Então, estudos na área de ciências humanas e sociais, estudos nas áreas de ciências exatas, de ciências agrárias, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre isso. A questão de termo de consentimento, o doutor Pedro colocou aqui um questionamento que, assim, mostra a fragilidade e o desconhecimento de muitos dos chamados pesquisadores responsáveis. A gente tem uma falha, eu chamo uma falha mesmo, os membros relatores e os próprios coordenadores de comitês de ética em pesquisa, eles sempre se referem aos pesquisadores responsáveis como investigadores. O investigador é um nome muito específico quando a gente fala de ensaio clínico, o sistema, né, fala muito de pesquisador, e o doutor Pedro muito bem coloca. Muitos desses pesquisadores questionam como que aplica termo de consentimento para um paciente que está em estado grave e, o que é pior, com a possibilidade de você ficar infectado. Ora, não é possível que a gente ainda tenha um pesquisador que tenha dúvida de como fazer a aplicação de termo de consentimento
em situações, por exemplo, que envolvem um grande risco ao próprio participante de pesquisa, que de repente está lá numa UTI, como é que eu vou pedir o termo de consentimento para ele? Mas essa é uma situação que ocorre em vários momentos, com estudos que envolvem dispositivos, pacientes que entram politraumatizados em hospitais. Então, a gente precisa aproveitar este momento para intensificar que algumas dúvidas que estão sendo levantadas hoje, elas já existiam, mas talvez nunca tenham sido um pouco mais exploradas, né? Os termos de consentimento, neste momento, precisam, sim, ser alterados, como a doutora Miriam comentou, informando, inclusive, que alguns desses projetos foram aprovados diretamente pela CONEP. A CONEP precisa ali estar citada nesses respectivos termos de consentimento, porque, evidentemente, eles estando ali citados, também é um reforço de que o Comitê de Ética ele está acompanhando o projeto, mas numa situação emergencial. Este projeto foi inicialmente aprovado pela CONEP, a quem, evidentemente, fazendo parte desse sistema e coordenando esse sistema, está assumindo essas responsabilidades também junto com os seus comitês. Todas as orientações que a doutora Miriam aqui colocou estão disponíveis no site da CONEP. Essas também foram perguntas que aqui chegaram, né? Assim, mas existem essas orientações? De onde, né, a doutora Miriam tirou essas informações todas? Todas essas informações foram enviadas pela CONEP aos seus respectivos comitês de ética e compete aos comitês de ética replicar essas informações aos seus respectivos pesquisadores, não é? Entendendo também que todos os ensaios clínicos, independente das suas fases, se envolverem a Covid-19, precisam, de fato, serem aí encaminhadas para a Anvisa, não é? Então, nesse sentido, é bastante importante que a gente entenda que enquanto, né, comitês de ética, uma preocupação do Dr. José Roberto Cortelli com relação aos relatórios, eu não vejo, de fato, nenhum tipo de problema. Em que sentido? A partir do momento que eu vivo uma pandemia, desde que todos os dados sejam rastreáveis, desde que todas as informações estejam postas de maneira organizada, eu repito, né, as questões relacionadas aos dados, aos prontuários, as formas de obtenção desse termo de consentimento, a obtenção de termo de consentimento por parte dos responsáveis legais desses indivíduos. Nós temos que levantar agora isso, a definição do que é responsável legal, a diferença de responsável legal e de testemunha imparcial, a ideia de vulnerabilidade. Então, esses são temas que devem voltar a ser discutidos dentro dos comitês de ética. Conceitos como ressarcimento, indenização, remuneração. Nós sabemos hoje, a doutora Miriam comentou, um problema que tem sim sido uma questão que tem incomodado. Ainda ontem à noite eu conversava com um gestor de uma indústria que trabalha com estudos de bioequivalência, e ele ainda me dizia, nossos estudos todos estão interrompidos, a Índia agora deve retomar algumas coisas com relação a estudos piloto na área de bio, com poucas pessoas. Então, mas são temas, o doutor José Roberto colocou aqui, existe uma aflição dos comitês, de repente, você para de fazer projeto, de repente você interrompe alguns estudos. Ok, estamos priorizando a segurança dos participantes de pesquisa e é esta a nossa missão. Mas e os trabalhos também de conclusão de curso? Vários alunos estão terminando o semestre e os seus professores de conclusão de curso e não vão poder ser concluídos, provavelmente. Então, os comitês de ética vão ter que, seguramente, abrir algumas exceções. A Miriam falou muito aqui de excepcionalidade, né, Miriam? O tempo todo a Miriam estava colocando a questão de excepcionalidade. Então, acho que o que fica aqui é todas as coisas que efetivamente acontecerem, que estão acontecendo a partir de março até X, não sabemos até onde vai esse X, é obrigação dos pesquisadores, acima de tudo. A gente tem que chamar a responsabilidade dos pesquisadores. Lamentavelmente, a gente ainda tem
várias pessoas que conduzem pesquisa, que, portanto, são pesquisadores responsáveis pelos seus projetos e que não conhecem os regramentos. Então, a gente precisa, como comitê de ética, e para mim essa, doutora Miriam, é uma das responsabilidades mais fundamentais de um comitê de ética, aliás, a Conep também, né? Para mim, o primeiro grande papel de um comitê de ética, primeiro é ser ético, o que é um questionamento que a gente pode deixar para um outro momento, né? O que é ética, o que é boa-fé, o que é conflito de interesse. Eu acho que esses são temas extremamente importantes que a gente vai deixar para discutir numa próxima ocasião. Mas, neste momento, uma grande responsabilidade dos comitês de ética em pesquisa é treinar, é informar, é orientar os seus pesquisadores das suas responsabilidades, quer seja para enviar seus relatórios, ainda que sejam relatórios dizendo interrompemos o projeto, não incluímos ninguém, simplesmente temos um plano, este é o nosso plano e estamos em stand-by. Ética vão. Acho que a doutora Grace, vocês me ouvem? Acho que sim, né? Acho que a doutora Grace perdeu a conexão. E vocês estão me ouvindo? Mande um ok aqui. Sim, Miriam. Ok. E eu acho que é extremamente importante as colocações que estavam sendo colocadas. A doutora Grace comentou a respeito dessas orientações que constam, né, no informe número 1, no informe número 2 da Conep. Eu acho que a única coisa que talvez causa ainda um pouco de dúvida no funcionamento dos comitês, eu volto a insistir, é com relação ao acompanhamento desses projetos, né? Acho que não ficou muito claro como que nós, nesses projetos que estão sendo encaminhados diretamente para a Conep, com a aprovação do comitê, como que esses projetos, como é que serão encaminhados os documentos pós-aprovação. Então, essa eu acho que é uma dúvida que persiste. Então, as emendas serão encaminhadas de forma direta e emergencialmente, e com tramitação prioritária, os desvios, as violações. Então, isso nós ainda nós não sabemos exatamente como está sendo, como deve ser encaminhado, e imagino que cada comitê está, de alguma maneira, tentando se organizar para receber essa quantidade enorme de notificações e de emendas, né? Que com certeza vão começar a aparecer a partir de agora. Então, é uma situação de muito trabalho para os comitês de ética, e eu tenho certeza que, enfim, isso vai fazer com que, num momento, como a doutora Grace disse, de excepcionalidade e emergência, né, isso vai fazer com que a gente cresça. E acho que a Grace conseguiu se reconectar, conseguiu, Grace? Acho que não. Doutora Conceição, gostaria de fazer alguma colocação? Miriam, eu voltei aqui. Você me ouve? Eu vou entrar ouve. sem vídeo, mas eu pelo menos consigo ver vocês. Eu tinha feito aqui algumas colocações, muitas das respostas foram respondidas aqui. Se nós tivermos mais alguma pergunta, o Clóvis disse que vai fazer sim uma enquete aos membros relatores dos CEPs para saber o nível de conhecimento dos membros relatores. Eu acho que é uma boa pesquisa essa, Clóvis. De fato, acho que essa é uma questão que deveria ser feita de maneira continuada. E independente da sua ideia aí, Clóvis, acho que fica a dica mesmo, né? Os membros coordenadores, os membros relatores de CEP, deveriam sempre criar esses programas no sentido de tentar entender, né, exatamente o nível de conhecimento. E eu tenho insistido muito nisso, aqui boa parte de vocês sabem, eu tenho um contingente muito grande de alunos, e eu tenho insistido muito com os nossos alunos
que as questões relacionadas à ética, elas são mandatórias, né? Quer dizer, não tem o que discutir, né? Quer dizer, você parte do princípio, aliás, todos nós devemos partir do princípio que as pessoas são éticas, que as pessoas vão agir sempre com boa fé. O sistema não poderia ou não deveria, e eu tenho certeza que esse sistema jamais faria isso, achar que em algum momento alguém vai agir de má fé. Então, o sistema tem que partir do princípio de que todos nós agimos com boa fé, de que todos nós agimos no melhor interesse dos participantes de pesquisa, e uma vez monitorado este sistema, encontrada alguma fragilidade, a fragilidade deve ser prontamente avaliada, investigada e ações devem ser tomadas. Agora, eu tenho sempre dito, a ética é fundamental, a aprovação dos projetos do ponto de vista de sistema CEP-CONEP é relevante. Eu insisto mais uma vez, o sistema não foi feito só para a área de saúde, né, doutora Miriam? A gente tem insistido muito nisso. As pessoas falam muito de área de saúde, aqui boa parte das pessoas, muitas dessas pessoas são da área da saúde, mas assim, hoje estão sendo feitos estudos sobre comportamento humano. O que é que vai ser das pessoas que estão confinadas dentro das suas casas nos próximos anos? O que é que vai acontecer com as gerações que estão aqui entre 5, 6 anos e 12, 13 anos? Como vão ser estas pessoas nos próximos anos? A área de ciências humanas e sociais tende a ter muitos estudos, não tenho dúvida, nós vamos ter muitos estudos nos próximos anos. É importante que os comitês de ética entendam que não é só a área da saúde medicina, não é só a área da saúde odonto, não é só a área da saúde fisioterapia. Nós temos que entender até a saúde de uma maneira muito integral, incluindo o meio ambiente, saúde física, saúde mental. Então, eu insisto muito, ao comitê de ética compete não só entender as regras do comitê de ética, as regras do sistema CEP-CONEP, mas entender também que nós estamos dentro de um país que tem outras autoridades regulatórias. Como eu disse, Ministério das Ciências, MCTIC, o Ministério da Saúde com relação à Anvisa, CTN-Bio, Ministério do Meio Ambiente. Hoje, uma das preocupações dos comitês de ética, por exemplo, que raramente se vê, com estudos em cosméticos, por exemplo, descarte de embalagem. Isso também é uma questão ética, né? Hoje as pessoas estão falando muito de uso em álcool em gel. E aí? E as embalagens de álcool em gel? Quer dizer, como é que a gente vai fazer descarte disso? Eu tenho ouvido as pessoas falarem de uso de álcool em gel de maneira muito indiscriminada, e este uso de álcool em gel de maneira indiscriminada também pode causar problemas. Quer dizer, os comitês de ética estão avaliando estudos com o uso de álcool em gel, com o uso de hidratantes. Então, ok, sistema CEP-CONEP relevante, importante, não há o que se discutir, mas me parece também, doutora Miriam, que a todas as pessoas que estão aqui dos respectivos comitês de ética, que fica aqui uma responsabilidade que é, vamos abrir os nossos horizontes e entender e discutir a ética nos vários aspectos. Na semana passada, né, doutora Miriam, nós conversamos com a Anvisa, especificamente com o doutor Alessandro e com a doutora Renata Parca, falando de terapia celular e de dispositivos para a saúde, e uma das grandes preocupações nossas são as notícias midiáticas, né, doutora Miriam? Aparece na mídia que, de repente, célula-tronco está curando a Covid, aparece que, sei lá, qual universidade está fazendo um respirador que vai resolver a situação de todos os pacientes. A boa vontade, sem dúvida nenhuma, a gente acredita nela, ela é importante, mas é importante também, principalmente para quem está em instituição de ensino, é muito importante para quem hoje é coordenador de universidade, que vocês informem as suas universidades que, além das questões éticas, nós precisamos fazer testes com esses novos dispositivos, testes de bancada, nós temos que garantir que esses produtos realmente são seguros. Então, depois de tudo que Miriam colocou, acho que o que tem que ficar as questões do dia a dia, né? As questões do dia a dia, ok, né? Tipo, vamos fazer a pesquisa, tem o relatório, tem uma notificação, a doutora Miriam, eu, doutora Conceição, o FOCEP, vocês têm o endereço do FOCEP, a SBPPC,
nós estamos à disposição. Aliás, a gente tem recebido muitos questionamentos nesses últimos meses. Podem continuar mandando seus questionamentos, ok? A gente continuará respondendo. Então, as questões mais do dia a dia, eu acho que ok, né? Como faz a notificação, né, Miriam? As pessoas sempre ligam para você perguntando, como é que eu coloco? Como é que eu faço essa notificação? E agora a emenda? Nossa, e agora o relatório semestral? E como é que eu faço para aprovar? Isso tudo, gente, é burocracia, né? Isso tudo a gente resolve. O que tem que ficar claro é a responsabilidade nossa em cima da segurança de cada participante, levando em consideração que esses participantes, na sua grande maioria esmagadora, não têm conhecimento técnico bastante para ter discernimento em algumas situações. Então, o papel das equipes no esclarecimento dessas pessoas é muito importante. Né? Quando a gente fala em estudos de bio, em estudos de cosméticos, em estudos com alimentos, estudos de fase 1. Gente, estudo de fase 1, estudo de bioequivalência, paciente remunerado. No momento de crise como essa, eu tenho certeza que todos os voluntários que estão nos bancos de dados dos centros de bioequivalência estão pedindo, pelo amor de Deus, para os centros de bioequivalência reabrirem. Por quê? Porque estudos de bioequivalência são pagos. Então, a gente tem, como comitê de ética, que entender tudo isso. Obviamente, doutor José Roberto Cortelli, a gente entende a importância, né, do ponto de vista, inclusive, de manutenção da instituição, dos estudos, mas é claro que a gente vai priorizar a segurança dos participantes. Temas que devem voltar, não, Miriam, para as próximas discussões do FOCEP. Conflito de interesse, certamente, eu acho que é um tema de extrema relevância, não tenho dúvida que a gente vai discutir isso, principalmente nesse momento de pandemia, né, os comitês, às vezes, pressionados a avaliar os estudos, a aprovar os estudos. Então, acho que conflito de interesse, as outras áreas de interesse que um comitê de ética deve conhecer. Uma outra coisa que a gente deve discutir, olha o trabalho que os membros relatores estão tendo. Os membros relatores estão muito assoberbados. E, obviamente, sempre vem a pergunta para a gente, por que eles não são remunerados? Este é outro tema que, em algum momento, talvez a gente continuasse aí, ou pudesse voltar a uma discussão. Projeto de Lei 7082. Esse projeto também tem que voltar a ser discutido. Não tenho dúvida que esse projeto tem que voltar a ser discutido. Por quê? Porque é um projeto, na minha opinião, que parece mais uma colcha de retalhos do que um projeto de lei, um projeto de lei que foi sendo emendado, e que ele agora é um Frankenstein, mas que, de repente, se for aprovado, nós vamos ter problemas do ponto de vista operacional. Então, a gente realmente precisa discutir mais questões. Mas acho que por hoje, né, Miriam, a gente já discutiu muito. Mais uma pergunta aqui, que se um comitê de ética de uma instituição, ela pode avaliar um projeto de outras instituições que estão em outros estados. Isso tudo é alguma coisa que tem que ser avaliada sobre vinculação dessas instituições. Hoje, quando você pega, por exemplo, operadoras de saúde, algumas operadoras de saúde têm hospitais distribuídos no Brasil inteiro. Então, se estes hospitais todos estão a ela vinculados, e ela tem dentro do seu comitê de ética procedimentos que garantam o acompanhamento desses projetos, isso poderia ser factível. No comitê de ética em pesquisa, vários deles que eu conheço, a própria CONEP, eu já vi a própria CONEP indicar para um comitê em São Paulo que ela avaliasse estudos que serão conduzidos no Maranhão. Então, a própria CONEP já fez esse tipo de distribuição, mas sempre levando em consideração quais são os procedimentos internos do comitê. Aliás, é outra questão, né, Miriam? Os comitês de ética têm sistema de gestão da qualidade? Raramente a gente vê um comitê de ética com sistema de gestão da qualidade. Eu, por exemplo, desconheço os POPs da CONEP, eu nunca vi quais procedimentos operacionais que a CONEP tem para diferentes situações. Então, eu acho que fica aqui outra dica dos comitês de ética em pesquisa criarem sistemas de gestão da qualidade, criarem sistemas que garantam, eventualmente, acompanhar esses projetos, né, garantam avaliar esses dados. Então, são várias as responsabilidades, mas acho que o que fica o que é burocracia, a gente consegue caminhar, né? Então, como envia um documento, como não envia, o importante aqui é o conteúdo do documento, né? Quer dizer, o que está escrito no documento.
né? Não é só, mandei o documento, não, o que você escreveu no documento, né? Os dados rastreáveis, os dados Alcoa, os dados realmente rastreáveis, a diferenciação hoje, especificamente com a pandemia, sobre o que é uso compassivo, acesso expandido, uso off-label, o uso de placebo, né? É possível eu comparar hoje algum produto que eu tenha hoje com placebo? Sim, quando eu não tenho nenhuma opção terapêutica disponível, o uso do placebo é permitido. O uso de placebo, aliás, é uma outra coisa que é uma panaceia, né? Quer dizer, é possível usar placebo? Sim, em algumas situações é possível usar placebo. É mais uma responsabilidade para o comitê. Em que situação eu estou usando placebo? Né? Que opções eu vou fazer para usar esse placebo? Em que momento eu vou deixar de usar placebo? Então, sim, é possível fazer estudos com placebo, desde que o desenho do estudo seja compatível com aquela patologia e, eventualmente, com o desenho, né, da evolução daquela doença. Então, acho que tudo é possível de ser feito, desde que a responsabilidade começa com o pesquisador. Sabe, Miriam, uma coisa que sempre me chama atenção, as pessoas querem jogar nas costas do sistema CEP-CONEP uma responsabilidade que, inicialmente, é do pesquisador. O pesquisador, primeiro, tem que avaliar se ele quer fazer o projeto, se ele realmente fez uma análise crítica do projeto. Eu já ouvi muitos pesquisadores falando, eu faço um projeto, assim, nem leio direito. Eu mando lá para o CEP, se ele aprovar, eu faço. Ora, isso é a treva. Quer dizer, um pesquisador que quer fazer um projeto e ele próprio disse que se o CEP aprovar, ele acha que está bom, e se o CEP for péssimo também? Então, a primeira grande responsabilidade aqui é do pesquisador, razão pela qual eu insisto muito que todos os projetos encaminhados aos CEPs tenham o que está previsto em norma, que é uma análise crítica por parte do pesquisador sobre riscos e benefícios que o pesquisador enxerga nesse projeto. Uma abertura dos comitês de chamar esses pesquisadores para reuniões. Então, tudo isso, sem dúvida nenhuma, me parece bastante relevante. Assim como, de novo, né, as pessoas perguntam, medicina baseada em evidências, estudos de mundo real, dados de mundo real, evidências de mundo real. Gente, isso é realidade, não dá para fugir a isso. Nós estamos no momento em que temos estudos adaptativos, nós temos os estudos que coletam dados de mundo real e que geram evidências de mundo real. Isso existe. E se existe, os comitês de ética têm que estar abertos a essas discussões. Não adianta dizer que nada pode. Aliás, o mais fácil na vida é dizer não. É muito fácil na vida dizer não. Quando você diz não para tudo, você não assume qualquer tipo de responsabilidade. Dizer não para tudo é muito fácil. A gente precisa entender do que é que nós estamos falando. Então, eu acho, Miriam, que esse momento de pandemia trouxe à tona problemas do sistema CEP-CONEP que sempre existiram. Né? Então, eu acho que as responsabilidades foram aqui bem postas, e acho que o que fica agora, Miriam, é um grande trabalho aí para as próximas reuniões do FOCEP, né? Eu acho que a gente tem muitos temas de discussão, mas especificamente com relação à Covid-19, os documentos todos estão disponíveis no site da CONEP, FOCEP está à disposição. Ontem ainda conversava com o vereador Paulo Franja, a quem eu agradeço mais uma vez o apoio que ele sempre nos deu aí desde 2013. Aliás, o vereador Paulo Frangi e o doutor Gonçalo Vecina estarão aqui com a gente numa webinar no dia 26 desse mês, falando dos aspectos relacionados à saúde, né? Como é que está a questão relacionada à saúde pública aqui em São Paulo, assim como na próxima semana a gente vai ter o pessoal da Fiocruz falando um pouco sobre produção de vacinas. Depois a gente vai ter outra webinar discutindo a relação dos coordenadores e dos monitores nesse momento também. Coordenadores de centros de pesquisa, né, Miriam, estão extremamente assoberbados de coisas para fazer e ninguém, às vezes, está falando deles, né? Então, a gente vai falar aqui como é que está sendo esse momento para os coordenadores de centros de pesquisa, que, além de entender tudo sobre envio de documentos para o CEP, estão na linha de frente, tratando dos seus participantes de pesquisa, quer sejam indivíduos saudáveis ou não, né? Então, eu acho que a gente respondeu aqui, doutora Miriam, todas as questões.
As webinars estão disponíveis no nosso site da SBPPC. Se vocês acessarem, essas webinars já estão lá disponíveis, as que ocorreram nas últimas 2 semanas, foram 2 já, e agora, até o final do mês, nós teremos outras webinars, né? A próxima de Fiocruz, a próxima de coordenador, e depois com o Vecina e com o doutor Paulo Frange. Eu quero aqui, Miriam, agradecer a presença dos coordenadores de comitês. Eu aqui fiz menção especificamente ao doutor Cortelli, ao doutor Pedro, foram as pessoas que eu vi inicialmente aqui, peço desculpas às outras tantas pessoas que nós não agradecemos e que sei que são coordenadores e membros relatores de CEP. Lembrar aqui, Miriam, quem a gente sempre lembra, os secretários executivos dos comitês de ética. O pessoal que trabalha na secretaria executiva do comitê tem um super trabalho. Então, a gente agradece muito esse pessoal aí que trabalha com a secretaria executiva, que são grandes batalhadores. A CONEP, obviamente, que tem feito aí um grande trabalho e tentado ser, sem dúvida nenhuma, sempre muito ética, levando em conta todos os seus aspectos fundamentais relacionados aos princípios, né, de boas práticas, pensando sempre nas questões relacionadas a conflitos de interesse, entendendo que os comitês de ética estão, sem dúvida nenhuma, prestando-se aqui ao melhor dos papéis. Então, agradecer ao trabalho da comissão, agradecer aqui a todos os comitês de ética em pesquisa, a todos os membros relatores, aos secretários executivos, aos pesquisadores, e torcer aqui para que cada vez mais a gente possa ter uma melhoria desse sistema. Muito obrigada, doutora Miriam. Eu queria passar agora a palavra para você, para você fazer aqui o nosso encerramento, e a gente vai encontrar com vocês na próxima semana, então. Muito obrigada a todos. Doutora Miriam. Obrigado a todos. Grace, eu gostaria de especialmente agradecer 2 pessoas que estão participando aqui, talvez tenham mais, que é a Lilian Russo e a Vita Guiar, que são 2 representantes de usuários que são muito ativas. Eu acho que temos outros aqui, a Marta Machado, enfim, a Edviges Pacheco, e todas elas extremamente ativas, e eu fico muito feliz que elas estejam participando desse nosso encontro. Eu só queria terminar reforçando, Grace, uma coisa que você falou. Eu espero que eu tenha sido clara, mas acho que você me deu o gancho para eu reforçar isso. A mensagem que eu quero passar é justamente a de que esses documentos não podem, não devem, e eu espero que não sejam encarados apenas como obrigações burocráticas, né? Por isso mesmo, é extremamente importante que o CEP esteja preparado, não só nesse momento de excepcionalidade, né, que foi uma palavra que eu usei bastante, não só nesse momento de pandemia, mas que o CEP esteja preparado desde sempre para avaliar esses documentos. Eles não podem ser documentos apenas burocráticos, né? O envio de desvio, de violações, de emendas, de relatórios, são documentos absolutamente importantes. Às vezes eu acho que são mais importantes do que aquele parecer inicial que nós avaliamos e emitimos, porque é a partir desses documentos que a gente consegue avaliar se tudo aquilo que a gente aprovou realmente está sendo cumprido, e a gente consegue avaliar a segurança, se a segurança, o bem-estar, enfim, desses participantes, se está sendo seguida e cumprida. Então, muito obrigado a todos, obrigado à sociedade de profissionais de pesquisa clínica, ao FOCEP, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez conversando com vocês. Muito obrigado a todos.